Sente que precisa aprender mais sobre Deus e não sabe o que fazer para alcançar esse objetivo? Sabe quando você abre a Bíblia e se esforça para ler e entender algo, mas parece que você não está conseguindo aprender o suficiente? Meu nome é Anderson e estamos falando sobre Bible Journaling. Bible Journaling nada mais é que o simples ato de anotar na Bíblia. Por mais que a tendência tenha surgido em meados da década de 2010 na internet, teólogos renomados como Jonathan Edwards e até mesmo outras pessoas menos populares já tinham essa prática. O objetivo principal é aprender com mais facilidade e conservar aprendizados no lugar para visitar depois. Nesse caso, a própria Bíblia que torna tudo mais prático para as futuras leituras. As notas viram um material de consulta vivo e interativo, que pode ser alterado e expandido ao longo dos anos. A estética é opcional e vai conforme o seu gosto. Para os materiais, começamos com a escolha da Bíblia. Caso seja sua primeira vez, a nova versão transformadora, a Almeida século XXI, a nova Almeida atualizada e a nova tradução da linguagem de hoje são boas opções. Além disso, existem outros critérios. Com ou sem espaço. Uma Bíblia sem espaço para anotações não é um problema se você escreve pouco, já que pode adicionar poucos papéis e isso não vai fazer a sua Bíblia ficar grande demais. Porém, espaços trazem mais conforto e praticidade. No mercado brasileiro, temos as Bíblias de coluna única, de coluna dupla com espaço em cima e ao lado, e também temos as de coluna dupla com espaço no meio. Existem as com espaço e materiais de estudo, como a Jesus Bible. Se você for falante de inglês, as opções aumentam, entrando a possibilidade da Bíblia intercalada. A capa com espiral ou com lombada adiciona conforto ou durabilidade, respectivamente. Voltando para o assunto de comentários bíblicos, é bom ter acesso também à Bíblia de estudo, livros, dicionários ou sites de confiança. Seu pastor pode te ajudar nesse aspecto, e os membros da sua denominação também. Para escrever, opte por canetas de ponta fina até ponta média. Caso goste de grifar, desenhar ou colorir, seja livre. Só não deixe de fazer um teste na última página da Bíblia para ver se o seu material não passa para outro lado. Papéis e cola a gosto, assim como opcional o uso de uma régua maleável, se for de lombada, para acompanhar as curvas da Bíblia quando ela abre. Sabe que os papéis eles ficam meio curvados, então não dá para usar uma régua muito rígida. Mas a rígida também é boa caso você opte por uma Bíblia argolada, porque ela fica completamente plana. Uma Bíblia com espiral, no caso. Por fim, você precisa separar um caderno. Esse caderno a gente vai chamar ele de caderno de processamento. Ele também pode ser do tipo que você preferir, desde que te ajude a pensar. Quando iniciar seu devocional, ore pedindo discernimento, sabedoria e aprendizado. Em seguida, você fará a primeira leitura. A primeira leitura deve ser voltada para a compreensão geral. Aí você repete enquanto faz anotações que condensam e explicam o que entendeu que o texto diz. Depois, pode escolher um dos pontos ou pegar todos os pontos enumerados para consultar a respeito deles e de seus respectivos versículos. E daí você vai reler de novo e reescrever o quanto você quiser, o quanto você tiver certeza de que agregou conhecimento e lapidou seus pensamentos sobre aquele texto. Por fim, você pode começar a escrever sua nota de fato, com os assuntos que você pesquisou e buscou outras opiniões e entendimentos, verificando se você está certo naquilo que você compreendeu. Por exemplo, em Tiago 1, escrevi sobre coerência e sobre fé e obras. Daí, produzi notas que resumiam ainda mais esses aprendizados e adicionei a Bíblia na intenção de voltar a ler e quem sabe falar sobre esse texto no futuro. Algo que deve sua atenção é o tamanho do texto. Usando esse método, quanto maior o texto, separado para leitura, mais tempo é necessário.
mas pode focar apenas em um ou dois temas desse texto que você separou, como eu expliquei, que você vai reduzir o tempo nesses textos. É importante focar na meditação bíblica e também na reflexão e na aplicação para a própria vida. Mais que um trabalho técnico e intelectual, mostre a Deus que você o ama e o quer por perto para conhecê-lo através da sua voz manifesta nas Escrituras. Com isso pronto, pode passar as notas para a Bíblia. Existem vários métodos, mas essas são as minhas recomendações. Diferentes cores de canetas. Usar diferentes cores de caneta para escrever ou para sublinhar as notas é uma forma de economizar espaço ao mesmo tempo que se separa onde uma nota começa e outra termina, porque desenhando quadros em volta você acaba atrapalhando um pouco o espaço e você fica gastando espaço com esse tipo de adorno. 2. Economize espaço. A abreviação de palavras é útil, mas é opcional. Foque em escrever pequeno e sempre de cima para baixo, evitando deixar lacunas vazias entre os textos escritos. Isso facilita para quando escrever mais coisas no futuro, porque você vai ter um espaço em branco contínuo e não vários espaços em branco interrompidos por notas, que fica muito mais difícil de você conseguir escrever alguma outra coisa. 3. Destaque no texto ao que se relacionam as notas e as ligue com setas. Após sublinhar, circular, enquadrar, usar parênteses ou chaves na cor da nota, ligue por setas ou por miscelâneas a nota que você escreveu ao texto que a nota faz referência. 4. Miscelâneas. É uma nota que serve para vários textos. No lugar de ligar várias setas a uma nota, ponha um número ou letra no início dessa nota e coloque o mesmo número ou letra acima ou ao lado do trecho bíblico destacado. Para citar em outras páginas, use o número, indique a cor e o número da página. Também pode citar dentro das próprias notas, fazendo uma espécie de ligação entre elas mesmas. Elas podem ter título ou não, isso vai dar opção. Eu prefiro colocar título porque fica mais fácil de achar esse tema depois. Tem uma regra muito importante na indicação de páginas das notas quando você estiver citando uma miscelânea ou quando você quiser fazer uma referência para algum esquema que você fez. Se você adiciona folhas entre as páginas, cada face dessa folha vai ter o mesmo número da página para a qual ela está virada. Ou seja, se você adicionar uma folha entre a página 118 e a 119, um exemplo bobo, se a 118 for a página que está à mostra e a outra página está sendo tapada pela folha que você adicionou, essa face, esse lado da folha é 118. Mas quando você virar, o outro lado dessa folha é 119. Aí fica muito mais fácil de achar. Mas se você estiver adicionando apenas papéis que não estão diretos na lombada, mas estão colados na margem ou em outros lugares, fica muito mais fácil, porque aí vai ser o mesmo número da página. E entrando no assunto de adicionar papéis, opte por disposições que não atrapalham na sua leitura. Então não pode ficar a parte da cola tampando o seu texto. Então sempre use o post-it nas margens vazias. E não se esqueça de usar a borracha caso a cola
acabe tampando um pouquinho. Que aí você passa a borracha, você vira o post-it e passa a borracha na cola, que a cola ela sai do post-it nessa parte específica que você não quer que tenha cola. Eu sempre fiz muito isso quando eu usava post-it. 5. Artes. Seja livre para desenhar ou adicionar títulos e decorações. Seja para destacar um texto ou para melhorar a visualização de uma descrição ou por apego ao texto. Quando você pensa, nossa, eu adorei esse texto, ou sei lá, esse texto me lembrou uma música, eu quero fazer um lettering dessa letra de música. Você põe isso. Também existem os estudos isolados, ou seja, estudos que não estão baseados necessariamente em um só texto bíblico ou um estudo que você quer se aprofundar mais em personagens, em livros, na história do cânon bíblico. Então vão ser textos mais extensos. E para isso você pode ou adicionar folhas ou usar os espaços em brancos que tem na sua Bíblia. Portanto, o Bible Journaling pode deixar de ser apenas uma prática artística para se tornar um hábito diário para aprender a entender mais de Deus. Seguindo essas dicas simples e persistindo no dia a dia, você vai absorver mais e mais dos ensinamentos bíblicos. Não se esqueça que você não é perfeito. Existem momentos em que vai deixar para depois ou querer desistir, mas se chegou até aqui, você é incrível. Sempre teremos mais tempo ou uma nova página para tentar de novo. E o erro é sempre um aprendizado. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam e deem like.